a porta e abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, Senhor, não quero que os meus olhos percam brilho, percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca, oh Senhor, o desejo de te adorar. Solte a sua voz, igreja, e clame por Ele. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular, teu jardim particular. Te adoramos, te exaltamos, te glorificamos. Oh, tu és, Senhor, a resplandecente estrela da manhã, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. Levante as suas mãos para o céu e declare para Ele: Senhor, eu te quero, Senhor, eu te adoro, Senhor, eu te louvo. Oh, aleluia, aleluia. Rebalabassure canta lamadeira, rebalabassure andere canta labalabasse. Oh, vem Espírito de Deus, reina em nosso meio, toma o teu lugar, toma o teu lugar, Senhor. És exaltado, és exaltado, és exaltado. Teu nome, Senhor, está acima de todos os nomes. Teu nome está sobre tudo, está sobre todos. Essa igreja é tua, este povo é teu. Nós somos, ó Pai, a tua herança. Oh, aleluia. Nós somos a tua igreja que te adora. Nós somos a tua igreja que te louva, que te ama, que quer mais, que quer mais, quer ir mais longe, quer ir mais fundo. Oh, Senhor, não nos deixa, Pai, perder de vista, Pai, a Nova Jerusalém. Não nos deixa, meu Pai, nos perdermos no caminho, nos esfriarmos, extinguirmos o Espírito, Senhor. Aviva-nos, oh, aviva-nos. Oh, toma nossas vidas. Nós somos o teu jardim particular. Vai declarando para o Senhor que você precisa dele, que você necessita dele. Nós chamamos Deus. Declare com fé. Vem, Senhor, todos os dias. Eu quero ser teu perfume, primeira essência, teu jardim particular. Diga: toda honra, toda glória e todo louvor pertence a ti. Vamos aplaudir Jesus. Vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor. Aleluia. O Senhor
é a única razão da nossa adoração. Declare com fé. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confio em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado, e hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Quantos louvam? Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu única razão da minha adoração. És tu única esperança que anelo ter. Confio em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado, e hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Só que sua voz. Eu te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. A igreja na palma da mão lá em cima, assim, ó. Aleluia! Quantos aqui podem dar um glória a Deus? És tu, cante com fé. És tu única razão, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter. Confio em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado, e hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Canta, igreja, eu te louvarei. Tá bonito. Quero ouvir sua voz, vai lá. Em alta voz, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Vamos dar uma linda salva de palmas ao nosso bom Jesus. Nosso Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador Jesus, aquele que deu a vida por nós, aquele que está presente aqui nessa manhã em nome do Senhor, amém? E olha, meu irmão, esse culto já está sendo uma bênção. Essa Santa Ceia vai ficar marcada aqui em nossas vidas. Eu tenho certeza, meu irmão, que Deus vai falar muito ao seu coração. Para que Deus ele fale ao seu coração, é necessário que você esteja ligado com o Espírito Santo, amém? Muitas pessoas se distraem na hora da palavra, ela perde a revelação, aquilo que Deus está querendo falar. Então não se distraia, tá bom? Com conversa, não se distraia com nada. Se você puder também, verifica o seu celular. Hoje a gente não vai pegar testemunho não, deixa para uma próxima oportunidade, a gente já vai ouvir a palavra. Então se você puder, dá uma verificadinha no seu celular agora, deixa no silencioso, tá bom? Ou se necessário for, até desliga, para você não perder nada daquilo que Deus tem para falar com você, amém? Olha para quem está ao seu lado e fala: Deus tem uma palavra para a sua vida hoje, amém? Você crê nisso? De todo o teu coração, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Fecha os olhos,
Fale com Deus. Abra o seu coração, pois o Espírito Santo de Deus está presente. Nós entregamos a Ele as nossas vidas. Nós consagramos no altar, Senhor, como sacrifício vivo, santo e agradável. É a Tua palavra que diz, Senhor, que o que se une ao Senhor torna-se um só Espírito contigo. Nos ensina a renunciar, meu Deus, o nosso eu. Nos ensina, meu Deus, a renunciar a nossa carne. Nos ensina, meu Deus, a renunciar, meu Pai, o dinheiro, a fama, a glória. A renunciar, meu Pai, todas as coisas materiais, todas as coisas carnais, meu Pai, para dar prioridade ao Teu reino, para dar prioridade, Senhor, à Tua palavra. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, Pai, governe e nos conduza. Aleluia. Tudo é perda se não tenho Ti. A Tua graça é o que me basta. Sem Você não sei pra onde ir. Sem Tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem Ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que Se eu não tenho a Ti, Senhor, se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença é o que me basta. Eu Te levarei por onde eu for. aleluia. Oh, Jesus, nós precisamos de Ti. Adianta eu ganhar o mundo E a inteiro minha alma se perder. e a minha alma se perder sem Ti, Que Senhor? adianta tantos tesouros Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele? Levante as suas mãos para o céu e declare: Se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu serei sem Ti, Senhor. só Tua presença. Só Tua presença é o que me basta. Eu Te levarei por onde eu vou. Se eu
Tua presença que me basta. Quem sou eu sem teu amor? Se eu não tenho a ti, se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. se eu não tenho a ti, Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu sei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai. Não podemos, Senhor Jesus, ir adiante sem a Tua presença. Foi o que Moisés diz: não nos faça subir daqui, Senhor, se a Tua presença não for conosco. Não adianta. Não adianta ter o mundo, não adianta ter os tesouros dessa terra, não adianta ter as riquezas, não adianta ter tudo isso se a presença do Senhor não estiver com você. Clame pela presença do Senhor, clame pela presença do Senhor. Ó Senhor, a Tua presença na minha vida é o que mais importa. A Tua presença na minha vida é o que eu mais preciso. Eu não posso, Senhor Jesus, viver com outra coisa a não ser com a certeza, Pai, da salvação, a não ser com a certeza, Pai, de que eu estou em Ti e o Senhor está em mim. Aleluia! Oh, aleluia! A Tua presença nos basta, Senhor. A Tua graça nos basta, Senhor. Ainda, meu Pai, ainda que tenha os espinhos da carne, ainda que tenham as lutas, ainda que tenham as adversidades, Tu és a nossa rocha, Tu és o nosso conforto, Tu és, Senhor, aquele que nos levanta quando estamos caídos. Por isso a Ti levantamos o nosso clamor, por isso a Ti levantamos as nossas vozes, para dizer que confiamos em Ti, para dizer que precisamos de Ti. Pai, nos perdoa, Pai, se temos desviado o nosso olhar, nos perdoa, Pai, se temos esfriado a nossa oração, se temos esfriado o nosso clamor, mas queremos declarar que se não temos a Ti, nós não temos nada, que nada nós seremos sem a Tua presença, Senhor. Levante as suas mãos, levante as suas mãos. Se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu serei sem Ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho, se eu não tenho a Ti, não tenho nada. Nada eu serei sem Ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. a Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem Teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Você pode reconhecer isso nessa manhã. Quem sou eu sem Teu amor, Senhor? Tua presença
precisa reconhecer isso. Muitas vezes falta a gente reconhecer isso, nos achando sempre autossuficientes, sempre abundantes em tudo que nós fazemos, sempre medindo, sempre querendo estar no controle de tudo, sempre querendo governar tudo com as próprias mãos. Ah, Senhor, traz esse quebrantamento, Pai, aqui neste dia, Pai. Traz esse quebrantamento, meu Deus, para os nossos corações, Pai. Pai, dá-nos um coração quebrantado, Pai. Dá-nos um coração dependente, Senhor. A dependência do Senhor, ela é essencial, meu Deus, para quem anda no caminho, para quem vive, meu Deus, no altar do Senhor. A dependência, ela é essencial, Jesus. Nos ensina a depender de Ti, nos ensina a Te amar, nos ensina a Te adorar. Aleluia. Nos ensina a Te adorar, nos ensina a Te amar, nos ensina, meu Deus, a estar mais perto de Ti. Te amo, Deus. A Tua graça, Pai, Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Suas mãos. Desde quando me levanto até ao me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel, Senhor. És fiel em todo tempo. Diga para Ele: em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei a bondade. Diga a Tua doce voz, Tua doce voz, ela nos guia, que me guia na escuridão. Sua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Diga que Ele é bom. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tu és fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Declare Tua bondade, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a Ti, Te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Declare: Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, Te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tu és fiel
Todo tempo o Senhor Ele é bom. Em todo tempo Tu és são. Com todo fôlego que eu tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, és fiel em todo tempo. Todo tempo o Senhor é bom, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que eu tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Pai, nós cantamos a Sua palavra. É a Sua palavra que diz, Pai, que a Tua bondade nos seguirá. É a Tua palavra que diz, Senhor, unge na nossa cabeça com óleo, nosso cálice transborda, Pai. Oh, certamente que a bondade do Senhor nos seguirá todos os dias. Pai, nós saberemos todos os dias que o Senhor é Deus. Não haverá um dia sequer que nós não saberemos isso, pois a Tua palavra também diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Pai, nós estamos quietos, nos ensina a estar com o coração quieto e descansar na Tua fidelidade. E descansar na Tua fidelidade. Levante as suas mãos para o céu e comece a agradecer ao Senhor, porque Ele tem cuidado de ti, meu irmão, porque Ele tem cuidado da sua casa, porque Ele tem dado livramento para a sua casa todos os dias das nossas vidas. O Senhor disse na palavra: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Todos os dias até a consumação dos séculos. Todos os dias o Senhor está conosco. O Senhor está conosco hoje, meu irmão. O Senhor estará contigo amanhã. Não te deixará, nem te desamparará. O Senhor, Ele é a tua força. O Teu Espírito Santo, Pai, o Teu Espírito Santo nos conduz. O Teu Espírito Santo nos ilumina, Pai. O Teu Espírito Santo, Senhor, está presente. Pai, nos ensina o caminho que devemos seguir. Nos ensina aquilo que é útil. Coloca as palavras na nossa boca. Nos ensina toda a verdade. Nos faz lembrar de toda a verdade. É a Tua voz, Senhor, a Tua doce voz que nos conduz. Oh, ouça o clamor, Pai. Ouça o clamor da Tua igreja. Ouça o clamor do Teu povo, daqueles que estão clamando, daqueles que estão buscando a Tua face. Levante as suas mãos para o céu e diga isso: Tu és fiel. És fiel em todo tempo. Aleluia. Em todo tempo Tu és tão bom Tu és. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Pai, nós estamos aqui na Tua presença nesta manhã e queremos, meu Pai, poder contemplar a Ti de todo o nosso coração. Queremos, meu Pai, render graças ao Senhor, meu Pai, nesta manhã. Nós estamos, meu Pai, debaixo de uma promessa aqui, meu Deus, da qual nós vamos aprender no dia de hoje. Com as mãos levantadas, você veio aqui hoje para ter uma experiência com o Espírito Santo. Com as mãos levantadas, você vai pedir para que Ele venha derramar sobre você o Espírito Santo. Você vai pedir para que o Senhor Jesus derrame sobre você a graça. Aleluia. Derrama sobre mim o Teu Espírito. Derrama sobre mim, ó meu Senhor. Faz-me sentir a Tua presença.
faz-me sentir o teu amor. Eu sei que se importas comigo, eu sei que me amas também. É a tua palavra que diz assim: jamais te lançarei fora. Então vem, Espírito Santo, vem sobre o meu ser, preencha o meu vazio e renova o meu viver. Vem, Espírito Santo, diga vem, vem sobre o meu ser, preencha o meu vazio e renova o meu viver. Diga, Senhor Jesus, seja bem-vindo aqui em Guarulhos. Diga, seja bem-vindo, Espírito Santo, no meio de nós. Prepara o meu coração, Senhor, para receber a tua glória, a tua promessa. Diga, obrigado, Jesus. Vamos dar uma linda salva de palmas. Vamos dar uma linda salva de palmas para o nosso Deus. Amém? Bom dia. Bom dia, irmãos. Nós estamos num momento de transição, né? E vai aproveitando aí. Daqui a alguns dias aí, algumas semanas, nós vamos nos despedir desse local. Mas só que Deus me deu uma palavra que eu quero compartilhar com você hoje. Porque no dia 23 nós já estaremos, né, no novo local. Pastor, mas é tão ruim mudança? Depende. Se você tem o entendimento da palavra de Deus, não. E hoje eu quero te dar esse entendimento. Porque existe na palavra de Deus uma promessa sobre mudança de endereço espiritual. Sexta-feira eu já preguei, mas eu quero ensinar a você esta palavra, que talvez para muitos é desconhecida, mas tem uma promessa na palavra de Deus. Amém? Ainda outro domingo ainda a gente vai fazer uma grande festa aqui, né? Para que a gente esteja preparado para ir para o novo local. Amém? Já cumprimentou a pessoa que está do seu lado? Se for pai, então você tem que dar um feliz Dia dos Pais. Amém? Então, feliz Dia dos Pais. Amém? Tem um rapaz ali na porta que está todo feliz, né? A mulher dele está grávida, né? Talvez eu não vou seguir, porque o estudo você fica um pouquinho preso a ele, né? Mas eu quero explicar para você sobre mudança de endereço espiritual. E durante o mês todo eu vou ensinar isso para você. Para alguns pastor, eu nunca ouvi falar nisso. Isso é coisa da cabeça do senhor. Olha para mim. Você acha que eu ia inventar isso? De maneira nenhuma, né? Isso aqui é a palavra de Deus. Tá aí o estudo? Então entrega, não fica com vocês não. Isso, é para entregar. Até para você guardar, amém? Para você levar para casa, porque tem algumas informações, algumas palavras que têm um significado, que talvez a pessoa às vezes perde, fica muito preocupada em marcar. Hoje é um dia que você não vai precisar marcar não, porque como tem estudo, talvez você pode só marcar na folha mesmo. Isso. A mudança de endereço espiritual tem nela uma promessa. E quem ensinou isso foi Jesus. Jesus nos ensinou isso. Sobre essa mudança de endereço espiritual. Eu já me mudei há muito tempo. Já faz tempo já que eu mudei. De endereço espiritual. Tem gente que ainda não. Tem gente que talvez está retornando. Mudou, mas foi lá e abandonou a sua casa.
e voltou para lugares que não deveria voltar. Mas o bom é que você que está aqui, você está retornando. Isso aqui é muito importante. Você vai ver que ao chegar em casa, essa palavra ela é muito profunda. Que você chega em casa, você pode meditar um pouco mais a respeito disso. Eu já prego isso já faz um tempo já. Já preguei aqui também. Mas quando você chegar em casa, você vai pegar a sua Bíblia e você vai grifar esses versículos, especialmente os primeiros versículos, que é Mateus capítulo 4, versículo 13, 14, eu acho que é até o 14. Aí você vai registrar, você vai grifar, e aí você vai grifar as palavras, que eu vou explicar aqui, que tem um significado na sua Bíblia. Porque o estudo você não carrega, mas a Bíblia você carrega. Então é importante quando você chegar em casa, quem não tem a Bíblia aqui, né, em mãos, você vai chegar em casa com seu estudo, você vai pegar a sua Bíblia. Mas isso é compromisso. Eu estou falando, não sei se eu vou fazer. Não, você vai fazer porque isso faz parte de uma decisão muito importante da sua vida. É uma palavra que toda vez que você abrir a sua Bíblia, quando você se deparar a ela, você vai entender o que o Espírito Santo falou com você. Amém? Daqui a pouquinho vai ter a apresentação. Isso. Faltou alguém? Amém. Vamos fazer uma oração? Senhor, eu peço para que o Senhor abençoe a cada dizimista e ofertante da tua casa. Esta pessoa, meu Pai, que tem um compromisso tão bonito, especialmente na Santa Ceia, meu Pai, de fazer uma oferta especial, porque reconhece o que o Senhor fez na cruz do Calvário. Esta pessoa que é dizimista na tua casa, que aprendeu na tua palavra, meu Deus, que o Senhor é quem abre a janela dos céus, derrama bênçãos sem medidas, quando nós devolvemos os dízimos e as ofertas. Meu Pai, se tem alguém aqui no nosso meio que ainda não é fiel, mostra para esta pessoa que isso faz parte, meu Deus, daquela lista daqueles que não vão morar no céu. Sim, a tua palavra diz que os ladrões, nem os roubadores, aqueles que roubam a Deus. O Senhor disse: roubará o homem a Deus? E o Senhor disse: todavia me roubais nos dízimos e nas ofertas levantadas, alçadas. O Senhor foi muito claro, nós não podemos estar nesta lista. Senhor, me usa na tua palavra aqui. O Senhor tem me usado, meu Deus, nesses últimos tempos em palavras maravilhosas. Mas hoje, meu Pai, esta palavra é um grande ensinamento. Que esta pessoa, meu Pai, ela descubra se ela já mudou de endereço espiritual. Se ela já tem, Senhor Jesus, a cidadania dos céus. Fala conosco, Pai. Que nada venha tirar a nossa atenção. Que todos estejam, meu Pai, atentos a cada palavra que vai ser pregada aqui hoje. E todos digam amém. Amém? Vamos dar uma olhada no estudo aqui? E aí a gente vai... Aqui, inclusive está todos os versículos aqui. Então vai ficar até mais prático, né? Porque o tempo é curto. O texto diz assim. Deixa eu ver aqui na primeira. Hoje é domingo, dia 9/8. E tem o nome de um pastor aqui, ó. Pastor Valquí. Você conhece ele? Conhece? Eu conheço também. Gente fina. Finíssima. Tá aí, Santa Ceia, mudança de endereço espiritual. Esse é o título, tá? Aí eu coloquei aqui, dia 23/8, já para você não esquecer, não estaremos apenas mudando de lugar físico, esse local aqui, mas também de endereço espiritual. É bom quando a gente vai tomar uma decisão, ter a palavra de Deus, né? Que a gente tem mais entendimento. Porque às vezes as pessoas acham que a gente só vai sair de um lugar para o outro. Não, tem uma promessa. Existe uma promessa nessa transição, nessa mudança. E diz o texto aqui. Jesus nos deixou o exemplo sobre mudar de lugar, de vida e de morada.
Lá em Mateus 4,13, quem tem a Bíblia, eu gostaria que você abrisse na sua Bíblia, que eu também quero ler na minha. Aí depois você vem aqui no estudo, e aqui vem explicando os significados. Mateus 4,13. O texto diz assim: e deixando Nazaré, porque Jesus nasceu lá, por isso que fala Jesus de Nazaré. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e de Naphtali. E para quê? Eu sempre explico que tem um porquê e um para quê, né? E por que Jesus teve que sair da cidade dele, na onde ele morava em Nazaré, e por que ele foi habitar em Cafarnaum? Por quê? Ou para quê? Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Você vê que essa mudança não foi apenas uma mudança de cidade, foi para que a promessa de Deus se cumprisse. Se Jesus não tivesse essa mudança, a palavra não poderia se cumprir, porque já tinha sido determinado pelo profeta Isaías. Leio daqui a pouco. Então vamos entender o versículo 13, que tem algumas coisas que eu preciso passar para você. No estudo tem. Ele diz, deixando Nazaré. O que significa Nazaré? No estudo eu coloquei aqui. Deixando Nazaré, o que tem guardado. Então o significado de Nazaré significa aquilo que tem guardado. Esse é o significado de Nazaré. A palavra habitar, que eu acho que eu coloquei aí, né? Foi Cafarnaum. Nazaré, o que significa? O que tem guardado. Por isso que eu dei o estudo, porque senão a pessoa não guarda isso. Ela vai ler o versículo. O que foi que o pastor falou mesmo? Então, Nazaré significa o quê? O que tem guardado. A palavra Cafarnaum, que significa? Lugar de repouso. A palavra habitar significa? Habitar significa ter endereço, residência. Jesus decidiu colocar a sua vida no repouso. Então vamos entender o versículo 13 aqui, que tem bastante coisa. Deixando Nazaré. Então Jesus ele deixou aquilo que tinha guardado. No mundo espiritual, também existe essa mudança de endereço. Como eu falei, eu não vou ficar muito apegado ao texto, porque senão a gente fica muito preso. É mais para você ter o entendimento do que está sendo pregado hoje. Desculpa que hoje tem um pigarrinho na garganta hoje, e ele está meio teimoso, ele não está saindo não. Sai. Então, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum. Tem muitas pessoas que elas não conseguem ter essa mudança de endereço espiritual, porque é aquela pessoa que ela guardou muita coisa, ela não consegue se livrar do que tem guardado. Quando uma pessoa ela guarda muita coisa no coração, ela não consegue ser um cidadão do céu. Por isso que a Bíblia fala que Jesus disse, deixando Nazaré. Quem aqui já mudou de casa alguma vez? Mudança é uma coisa boa e ao mesmo tempo ruim, né? Porque é bom você ficar no lugar, né? Tem gente que não gosta muito de mudança, não. Eu, quando cheguei aqui, mudei 3 vezes em um ano. Em um ano tive que mudar 3 vezes de casa. Muita mudança. Até que achei um lugar. Só que na mudança, o que acontece na mudança? Tem muita coisa que você não pode levar. Verdade ou não é? Tem coisas que você tem que deixar para trás. Tem coisas que só faz volume, você diz, isso aqui não precisa. Isso aqui não dá para levar. Isso aqui já não vai caber lá onde eu estou indo. Então tem muita coisa que você tem que deixar. Por isso que Jesus disse, se alguém quiser... Diga que você não pode falar agora que Jesus está falando com você.
Consulta seu celular, acho que não avisaram aí. Não, eles ajudam. Não, por isso tem obreiro. Mas o obreiro está vendo e não ajuda. Mas tá bom. Então olha aqui para mim. E na mudança você tem que deixar muita coisa para trás. Tem coisa que você não pode levar. Mas tem gente que ela não vai conseguir ir para o céu por causa disso. Por quê? Porque ela tem guardado muita coisa com ela. Você tem que ver o que você está guardando. A Bíblia fala que Jesus nos transportou do reino das trevas para onde? Está escrito na Bíblia. Isso está lá em Colossenses 1,13. Vamos ver lá. Tudo isso está no estudo. É que eu não quero ficar preso aqui. Você viu que houve uma mudança? Eu já saí do reino das trevas. Eu já tive essa mudança. Eu saí do reino de Satanás e fui para o reino de Deus. Tem gente que ainda não. E tem gente que às vezes fala esse versículo como se realmente tivesse mudado a sua cidadania. Quando pega meu RG, está escrito lá. Brasileiro, nacionalidade, né? Brasileiro, está escrito lá. Natural de tal lugar, não tem? Quando você pega o seu RG. Mas a gente também tem um RG espiritual também. Eu morei lá no Rio Grande do Norte. Fui pastor no Rio Grande do Norte. Quando chegou lá, eu perdi meu RG. Aí eu tinha que fazer outro. E aí saiu, né, onde foi feito o RG. Aí eu voltei para São Paulo. Aí numa blitz, bem à noite, o policial me parou, ele pegou meu RG e falou assim: "Você é de lá?" Falou: "Não, eu sou daqui." Eu não sou de lá não, mas a primeira coisa ele foi conferir. "Você é de lá?" Falou: "Não, sou potiguar." Porque quem nasce no Rio Grande do Norte é potiguar, né? E não, falou: "Não sou potiguar, não. Eu sou paulistano, sou de São Paulo." É que o RG eu tirei de lá, mas ele foi consultar de onde eu vim, de onde eu era. Não, hoje o meu RG espiritual é do céu. Mas tem gente que ainda não, irmão. Por quê? Porque ainda ela carrega muita coisa que é do mundo. Então, quando você olha para uma pessoa, tem gente que quando ela abre a boca, você já até sabe de onde ela é. Você é nordestino. É, né? Tem outros que quando você abre a boca, você já percebe que a pessoa é carioca. Fala Jesus. Aí você já vê as características da pessoa. Fala: a pessoa não é daqui, não. A pessoa é de outro lugar. A gente tem que ter a característica do céu. Aí tem gente que não tem. Pelo comportamento, pela maneira de falar, pela maneira de viver. Você já vai percebendo que aquela pessoa, ela ainda não é do céu. Quem está entendendo a palavra? Por isso que esse versículo é muito profundo. Tem que pregar bem devagarzinho. Eu, quando entendi a importância de ser de Deus, eu entendi que eu tinha que deixar Nazaré. Muitas coisas que eu estava guardando, eu tinha que deixar. Que para que eu fosse ser do céu, para que eu me tornasse de Jesus, para que eu saísse do reino das trevas e fosse para o reino de Deus, eu teria que deixar muita coisa. Eu lembro que no início da conversão, e hoje ainda tem muito isso, tem gente que fala assim: "Ah, mas para batizar eu tenho que casar?" Você vê, ela cai para o céu, mas ela não quer se consertar com Jesus. Quem está entendendo? Ela não quer deixar muita coisa. Tem muita gente que até hoje não se batizou, não aceitou Jesus. Por quê? Porque quer viver no pecado. Eu lembro de um casal que quando chegou na igreja, isso foi lá no interior. Fui pastor em Araçatuba, já rodei um pouquinho. Lá eu fiquei 7 anos como líder regional de lá, muitos anos atrás. Eu já cuido de pastores desde 2002, mais ou menos isso. E encontrei um casal, essa moça ela recebia pensão de um familiar. E quando eles vieram para a igreja, eles vieram amigados. Eu comecei a pregar a palavra. Eu comecei a falar: olha, não pode viver em fornicação, porque os fornicadores não herdarão o reino dos céus.
E aí eles ficaram incomodados, aí eles vieram falar comigo: pastor, eu e meu marido, a gente quer casar. A gente quer se batizar, mas eu não posso casar por causa que se eu casar eu vou perder todo o direito, o dinheirinho lá. O que eu faço? Não, aí é uma escolha sua. Porque, como eu falei, ninguém quer deixar Nazaré. Ninguém quer deixar as coisas do mundo para assumir Jesus como Salvador. Quem está entendendo? Quer continuar ainda como cidadão do mundo ainda. Não é um cidadão do céu. Eu falei: mas aí é uma decisão sua. A palavra de Deus, daqui, ó. A palavra de Deus está dizendo aqui: melhor é casar do que viver em fornicação. Melhor é casar do que viver abrasado no pecado. Vai casar. E aí foi uma decisão muito difícil para eles. Porque toda a comida que eles comiam, o aluguel que pagava, tudo era daquela ajuda. Ela chegou um dia assim: pastor, já vou resolver o problema. Que problema? Eu vou casar. Eu vou casar. Eu vou cumprir a palavra de Deus e que Deus ele vai nos sustentar, porque está me incomodando muito. Você percebe que a pessoa já estava incomodada, né? Porque ela não queria viver daquele jeito. Olha lá. Mas tem uma versão, que ali está falando abrasar. Mas tem uma versão que fala viver em prostituição, amigado, né? Mas se não pode conter-se, casem-se. Porque é melhor casar do que se abrasar. A palavra abrasar é viver em fornicação. Que é aquelas duas pessoas que elas são solteiras, mas elas querem viver como se fosse casado. A Bíblia fala: é melhor você casar. Mas a pessoa não quer deixar. Eu falo que as pessoas elas querem o bônus, mas elas não querem o ônus. Tem gente que quer o que a Bíblia promete aqui, que é viver no céu, ter a libertação, ter o Espírito Santo, né? Ter a certeza, se morrer hoje vai para o céu. Todo mundo quer o bônus. Mas quando fala do ônus, que é a obrigação, a pessoa tem uma resistência. Ela não quer deixar. Jesus foi o nosso exemplo. Porque para ir para Cafarnaum, lugar de repouso, o que diz a Bíblia? E deixando o quê? Nazaré. Tem certas coisas que você vai ter que se desprender. Tem gente que ainda não conseguiu. E esse casal, que depois casou, automaticamente perdeu a ajuda do governo lá. Mas aí Deus foi lá e deu um emprego para o marido. Deus começou a abrir as portas. Hoje são empresários os dois. Tem o próprio negócio. Além de ter o próprio negócio, ele vende carro. Se tivesse ficado em pecado, ainda de não ir para o céu, não ia ter repouso, não ia ter descanso. Ia viver no pecado e Deus não ia abençoar. Alguns eu encontrei no meio do caminho que disse assim: mas tem que parar de beber? Você vê que as pessoas elas não querem deixar. Por isso que Jesus deixou essa palavra registrada, que talvez você não tinha lido, talvez não tinha entendido, que é uma promessa. E deixando Nazaré, lá em Colossenses 1,13, que eu pedi para abrir lá, deixa eu mostrar para você. E ele nos tirou da potestade das trevas. Olha só. Tem Bíblia que fala: e nos transportou. Ele tirou a gente do reino, porque o diabo ele tem um reino dele. E tem muita gente que mora lá, que é de lá. Tem muita gente que ainda, apesar de estar na igreja, na casa de Deus, ainda é do mundo. Ainda está no reino das trevas ainda. O diabo ele tem poder. E como que eu sei, pastor, se eu ainda estou no reino das trevas? É muito simples. Você ainda está preso, porque quem está no reino das trevas ainda é prisioneiro de alguma coisa. De mágoa, não perdoa. Às vezes você vai conversar com a pessoa tem mágoa de algumas pessoas, você ainda está no reino das trevas. Porque a mágoa é do diabo. A própria palavra de Deus fala em 1 João, como vou ter um mês inteiro para pregar sobre isso, eu vou explicar para você. A Bíblia diz: aquele que diz que anda na luz, mas odeia o seu irmão,
ainda está em trevas. Ah, porque eu sou da igreja, eu ando com Deus, mas está cheio de mágoa no coração, cheio de ressentimento. A Bíblia diz, você está dizendo que você anda na luz, mas na verdade é mentira. A Bíblia fala mesmo assim. É mentiroso, porque odeia seu irmão. Odeia seu irmão. E ainda, diz a Bíblia, está em trevas. Então a pessoa ela pode até falar, eu sou de Deus, eu sou da igreja, tenho carteirinha da igreja, sou da igreja, ó. Mas se você odeia o seu irmão, você não está no reino dos céus ainda. Você ainda não teve a mudança de endereço espiritual. Você ainda mora no reino de Satanás. Quem está entendendo? Ainda. Você ainda está lá. Você ainda não mudou de endereço. Você ainda mora lá. E quem é o dono dessa casa, desse lugar onde você vive, cheio de mágoa, de ressentimento, de insegurança? Outro cheio de ansiedades. É o reino de trevas. É o reino de Satanás. Você ainda não mudou de endereço ainda. Essa nossa mudança para um outro lugar, a gente carrega uma promessa, porque a gente não vai só mudar de lugar físico, a gente vai mudar de endereço. Muitos vão passar a ter uma vida, um pouco não, vai ter uma vida diferente com essa mudança. E precisa ter. Digo amém. Porque você não pode estar no reino de Satanás. Aí ele diz assim, ó. Olha lá, a irmã até colocou, 1 João 4,20. Eu vou ler Colossenses, tá? Se alguém disser, eu amo a Deus, porém continua odiando o seu irmão, é um mentiroso. Mentira. Porque se não ama o seu irmão, que está bem diante dele, como pode amar a Deus que nunca viu? Aí tem um outro versículo que fala, aquele que diz andar na luz, mas odeia seu irmão, ainda está em trevas. Então tem gente que ainda não deixou Nazaré. O que significa Nazaré mesmo? Tem gente que está colando, tá vendo? Por isso que tem que ter estudo. Ainda tem que colar ainda. O que tem guardado. Mas Jesus, ao deixar Nazaré, ele deixou muita coisa para trás, não deixou? É o reino de Satanás. Vamos ver lá aquele versículo de Colossenses, que eu falei que ia ler umas 3 vezes, ainda não li. E ele nos tirou, da onde? Da potestade das trevas, tirou é transportou. Deus nos tirou desse lugar, nós deixamos o reino das trevas e nos transportou, olha lá, para onde? Para o reino do Filho do seu amor. Você viu como está na Bíblia isso? Houve essa mudança de endereço. Eu morava no reino das trevas, e lá, o que tinha lá quando eu morava lá? Tinha um monte de mágoa, ressentimento, insegurança, tristeza, insatisfação. Eu era uma pessoa insatisfeita, triste, porque a pessoa ainda mora no reino espiritual, onde o dono é o diabo. Mas quando ela aceita Jesus de verdade, ela toma uma decisão. Eu não quero ficar no mundo, eu quero viver para Jesus. Ela é transportada. Amém, Jesus? Malicu, irmão. Jesus pega tudo. Tudo que é seu. O que é importante, que não é importante vai ficar no mundo. E quando você aceita Jesus, Jesus te leva para o reino do quê? Do Filho do seu amor. Acho que tem um 14 aí. Vamos ler naquela versão NBV? Olha o que está escrito lá. O 13 e o 14 a gente vai ler. Porque ele nos resgatou das trevas e nos trouxe, olha a mudança, para o reino do quê? Do seu Filho amado. 14. Que comprou a nossa liberdade com seu sangue e perdoou todos os nossos pecados. Se eu perguntar para você hoje, porque só vai morar no céu quem já tem a cidadania. E você é da onde? Você é do mundo ou você é do céu? Não adianta só te falar não, de boca para fora não.
Você precisa dessa mudança. Diga amém. Você precisa dessa mudança. Porque apesar de você estar na igreja, mas você ainda se sente uma pessoa do mundo. E você tem que ser verdadeiro com você. Mas por que é do mundo? Porque não quer deixar. Jesus deixou. Até Jesus, para viver a promessa, ele teve que deixar. As pessoas não querem deixar. Elas não querem abandonar. Mas você nunca vai sair do reino das trevas. Nunca vai sair. E deixando, diz a Bíblia, Nazaré. Vamos ver lá o versículo. Vamos voltar lá para Mateus 4,13. Essa ida e vinda aí. E deixando Nazaré. O que é deixar Nazaré? É a terceira vez que eu pergunto. O que é deixar Nazaré? É deixar o que tem guardado. É abrir mão. E Jesus fez isso. E deixando Nazaré, foi habitar. O que significa habitar? Não ouvi. Fixar endereço. Jesus não foi dar uma passeada em Cafarnaum. Ele foi tomar uma decisão. Ele pegou tudo que tinha, família, roupa, tudo, disse, aqui eu não vivo mais. Nazaré fica para trás. Agora eu estou me mudando. E Jesus foi fixar o endereço dele em Cafarnaum. É fixar o endereço. É aqui que eu vou ficar. É aqui que é a minha decisão. Daqui para frente, é daqui para o céu. E quando você lê a Bíblia, a 90% dos milagres que Jesus fez foi em Cafarnaum. Você sabia disso? Quando você lê Marcos capítulo 2, a Bíblia fala que Jesus estava em casa. E a casa de Jesus é em Cafarnaum. E existe até hoje. Eu fui a Israel 2 vezes. E lá tem a casa de Jesus até hoje lá. A gente vai em Cafarnaum, tem a casa onde Jesus morou. Está lá, intacta, está lá. Só não tem telhado, mas tem lá a estrutura. E Jesus morou em Cafarnaum e foi onde ele fez 90% dos milagres. Tem gente que ainda não está nem vivendo 1% do que Deus quer fazer. Por quê? Porque não deixou Nazaré. Não deixou os costumes. Não deixou as coisas. Ainda é uma pessoa muito ressentida. Eu falo que ressentimento mata, porque em Jó 5,2, a Bíblia fala na NVI, o ressentimento mata. De vez em sempre você pega pessoas na igreja cheias de ressentimento. Olha lá, o ressentimento mata. Cheio de ressentimento. Você vai conversar, não, porque fizeram isso comigo, não, porque falaram isso para mim, não. Por isso que você ainda não tem repouso. Por quê? Porque você não deixa essas coisas. Toma uma decisão hoje. Hoje, aqui, eu vou colocar no meu coração, a partir de hoje, eu já estou me mudando. Saindo do reino das trevas para o reino de Deus. E você não tem que só dar, deixa eu ver se é bom. Não vou ver não, eu vou fixar o meu endereço. Fazer igual Jesus fez. E deixando Nazaré, diz a palavra, foi habitar, fixar residência em Cafarnaum. O que é Cafarnaum? Lugar de repouso. Você tem que tomar essa decisão. Se Jesus voltar hoje, e você não é ainda um cidadão do céu, você não vai morar no céu. Porque você teve a oportunidade de deixar esse mundo, de deixar essas coisas para trás e viver uma nova vida, uma nova experiência de vida. E é com Jesus. Mas você não quis. E por que Jesus deixou? Vamos ler de novo. E deixando Nazaré, foi habitar aonde? Então deixar Nazaré é deixar o que tem guardado. Jesus deixou, foi o nosso exemplo. Como eu falei, numa mudança você tem que deixar muitas coisas para trás. Enquanto eu estou pregando aqui, você já tem que tomar essa decisão no seu coração hoje. E se fez, reafirmar essa decisão que você tomou. Porque talvez tem muita gente aí que talvez já até pensou em mudar de novo, né? Porque às vezes vê o mundo, tem saudade, eu acho que eu vou voltar para Nazaré. Voltar de novo? Para onde você saiu? Você tem que fixar o seu endereço, é aqui que eu moro, é aqui que eu vivo.
É aqui que eu vou seguir, amém? Aqui é onde eu decidi ficar, eu vou até o fim, até o céu. E por que Jesus deixou Nazaré e foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e de Naphtali? Por quê? 14. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que disse. E o que ele disse? Qual é a promessa? A terra de Zebulon e a terra de Naphtali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava assentado em trevas, viu uma grande luz. Então essa mudança não foi uma mudança qualquer. Foi para que se cumprisse a promessa de Deus. O povo que estava assentado em trevas, viu uma grande luz. E os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Quando você pega Isaías capítulo 9, tem tudo escrito lá. Porque tinha muita gente que estava sofrendo. Mas quando houve a mudança de Jesus, de Nazaré para Cafarnaum, Deus fez um grande milagre, foi uma grande salvação. Quem vivia em trevas, acabou. A luz de Deus raiou sobre aquele povo. Diga a glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus por isso. Amém. E é uma decisão que você tem que tomar. Hoje só iniciei só o assunto. Mas nos próximos domingos, domingo que vem, eu acredito que vai ser o último domingo que nós vamos fazer culto aqui, nesse lugar. Então, domingo que vem, você que teve experiências com Deus aqui neste local, você tem que estar aqui domingo que vem para reviver. Lembrar saudade é saudável, amém? Você relembrar do que você já viveu aqui, está preparando, ou está preparado para ir para o novo local, porque dia 23, a não ser que, se eu perceber que não está legal, eu falo, irmão, vamos ficar mais um domingo aqui. Mas, de antemão, dia 23, vai ser o dia da nossa mudança de endereço. Mas a mudança já está começando aqui. A mudança de endereço já está começando aqui no seu coração hoje. Porque você não cumpre a promessa, irmão. Você não vai ter repouso. Você vai ficar dentro da igreja, sempre preso a alguma coisa. E talvez você não entendia por quê. Por que eu estou dentro da igreja? Estou assim, porque você ainda está no reino das trevas. Hoje é a sua oportunidade de falar, Jesus, eu quero ir para o céu. Eu quero ter cidadania do céu. Diga glória a Deus. E como que eu tenho que me comportar da saída de Nazaré para Cafarnaum? Isso está lá em 1 João. Vamos ver lá. 2 João, segunda epístola de João. O capítulo não tem nem capítulo. A gente fala capítulo 1, mas não tem nem capítulo. É 1, versículo 9. Segunda epístola de João, 1:9. É só você ir lá no finalzinho da Bíblia, você vai ver Apocalipse, aí você vai ver Epístola de Judas, é uma folha só, 3 João, 2 João. Segunda Epístola de João, 1:9. Quando você tiver de mudança, você tem que adotar um comportamento. E tem muita gente que acaba desistindo de ir para o céu, porque ela acaba recebendo coisas que não devia. E como que tem que ser meu comportamento? Ele diz, 2 João 1:9. Todo aquele, não fala aqueles. Aqui Deus está tratando de pessoa para pessoa. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem quem? Tem pessoas que, apesar de estar na igreja, Deus não é com ela. Deus não é com todo mundo, irmão. Por isso que Deus é muito específico. Ele é com aquele. Não é com aqueles. Ah, Deus é conosco. Deus é com aquela pessoa que não prevarica.
Prevaricar é aquela pessoa que mente. É aquela pessoa que não vive a verdade. Ela engana. Então todo aquele que prevarica, que não segue a verdade e não persevera na doutrina de Cristo, na palavra de Deus, no ensino de Jesus, não tem Deus. Então Deus não é com todo mundo. Para de ficar achar só porque a pessoa está na igreja, não, Deus é com ela. Não, Deus é com aquela pessoa que não prevarica. É aquela pessoa que ela persevera no ensino de Cristo. Diga amém. Ela não desvia, ela é firme. Jesus falou, eu já tomei a minha decisão, eu já saí do mundo, já deixei muita coisa do mundo, e agora eu tomei a minha decisão de viver em Cafarnaum, um lugar de repouso, na presença de Deus. Deus é comigo? Ó, se você não prevaricar, se você é aquela pessoa que não vai se deixar ser enganado, mas vai prevalecer, perseverar na palavra de Cristo, Deus é com você. Vou ler todo o versículo para você entender. Todo aquele, vou relembrar novamente. Deus, ele trata de modo pessoal. Diga amém. Ah, minha mulher é da igreja. Pastor, eu vou na igreja da minha mulher. Eu sempre falo, Deus não tem cunhado, Deus não tem sogra. Tem não. Deus não tem colega, Deus não tem irmão, Deus tem filho ou filha. Às vezes a pessoa fala, então, eu vou lá na igreja da minha mãe. Você só acompanha, mas Deus ainda não é com você. Por quê? Porque você não tomou a decisão de deixar Nazaré. Quem entende isso? E fixar, tomar a decisão de morar com Jesus, de andar com Jesus. Deus ainda não é com você. Tem que deixar bem claro isso. Porque Deus só tem filha e filho. Deus não tem parente, irmão. Ou é filha ou é filho. Porque a pessoa que não persevera na palavra de Cristo, Deus não é com ela, não tem Deus. Aí ele diz mais, quem persevera, quem toma a decisão de seguir a orientação de Jesus, quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto pai como filho. Deus é com essa pessoa. Aonde ela for, Deus vai acompanhar ela. Deus é com ela. Por isso que é importante você tomar a decisão de mudar de endereço espiritual. Porque enquanto você ficar dividido, porque tem gente que está dividido, durante a semana está no mundo, mas domingo é da igreja. O efeito, ela vem para a igreja domingo, aí louva a Deus, aleluia, fala lá línguas estranhas. Mas o efeito cristão, o efeito de Deus na vida dela, acaba na segunda-feira. Porque ela volta a ser aquela pessoa normal, sabe? Que fala palavrão, que vive no mundo, que tem um monte de vício, que ainda não tomou a decisão de largar Nazaré. Aí quando vai chegando domingo, ela já se transforma. Já fica mansinho, Aí já começa a mudar, O efeito cristão toma conta dela. Ela participa do culto, ela louva a Deus, ela canta. Mas o efeito, meu irmão, acaba à meia-noite. Segunda-feira volta tudo de novo. É Cinderela. Tem gente que é assim, irmão. O efeito, que ela tem, que ela sente na igreja, acaba meia-noite de domingo. Segunda-feira volta tudo normal de novo. Os pensamentos, as atitudes. Ela ainda não é uma cidadã do céu. Quem está entendendo? Ela visita a igreja, mas ainda não é do céu. Aquele que persevera na doutrina de Cristo, ela tem tanto pai como filho. Versículo 10. Esse é o comportamento, hein? Pastor, tomei a decisão de mudar de endereço espiritual. Eu já entendi. Eu não quero mais ficar no reino das trevas. Eu quero ficar no reino de Deus. Que decisão boa.
vai se cumprir a promessa na sua vida também. Deus é com você. Mas você não pode apenas gostar da igreja de Jesus no domingo. Ao sair daqui hoje, você tem que tomar essa decisão. A partir de hoje, não sou mais do mundo, agora sou de Jesus agora. Mas de verdade, você vai ver que a insatisfação vai acabar, a ansiedade vai terminar, a perturbação não vai existir. Amém, Jesus? Você vai ver que a tristeza você não vai ter mais, porque você vai ter Deus do seu lado, Jesus também, o Espírito Santo. Amém? Ele vai te consolar, Ele vai te ensinar, vai fazer de você uma filha, um filho de verdade. Você vai ver, você mudou de endereço. Até as pessoas vão começar a perceber essa mudança. Diga amém. Você está diferente. Que agora eu sou uma cidadã do céu. Diga amém. Aí tem mais. Tomei a decisão. Agora eu vou ficar firme na palavra de Deus. Aí ele fala: se alguém vem ter convosco e não traz o quê? Essa doutrina, não recebais em casa. Quando você decide andar com Deus, nem todo mundo você tem que receber em casa. Eu não levo todo mundo para minha casa, não. Você também é assim? Ou sua casa está aberta? Pastor, minha casa é aberta. Um dia eu estava fazendo visita na casa de uma senhora. Daqui a pouco, de repente, do nada, aparece a vizinha assim na porta. Oi, cheguei. Eu falei, nossa, que susto. Ela falou, não, pastor, minha vizinha é assim. Minha porta é aberta, assim, entra todo mundo. Eu falei, entra todo mundo? Nossa, na minha casa não entra assim, não. Na sua casa entra todo mundo? Hein? Nem eu, né? Você nunca me chamou. Mas brincadeira. A Bíblia fala que se a pessoa não traz o quê? Essa doutrina, não recebe em casa. Claro que a palavra é espiritual. Que casa é essa? Aqui. Quando nós tomamos uma decisão de sair do reino das trevas para o reino de Deus, nós temos que começar a fazer uma distinção. Quem vai andar comigo? Quem são as pessoas que eu vou andar? Qual vai ser as palavras que eu vou receber aqui no meu coração? A casa é aqui. Quando uma pessoa toma uma decisão, não sei se aconteceu com você, quando você começa a se firmar na igreja, andar com Jesus, tem uns amigos do mundo aí que começam a criticar você. Verdade ou não é? Nossa, você não bebe mais? Não é assim? Quem aconteceu isso com você? Nossa, a gente andava junto, você falava as mesmas coisas que eu falava, você está meio chato, só fala de igreja agora, só fala da palavra. Eu falei, é assim. Te deram até alguns conselhos. Eu acho que você está indo muito na igreja. Talvez você ouviu isso aí esses dias. Você não acha que você está indo muito na igreja, não? Toda hora você está na igreja. Não receba em casa. Porque essa pessoa, ela não traz para você a doutrina de quem? De Cristo. A Bíblia fala em Salmos capítulo 1, versículo 1, na Bíblia Viva. A Bíblia fala que a irmã vai colocar lá. É Salmo 1, verso 1. Eu gosto da Bíblia Viva, porque a Bíblia Viva, ela fala assim: como é feliz a pessoa que não segue, que não vai atrás de pessoas desligadas de Deus. Eu gosto dessa versão. Tem gente que não está ligada à palavra. Você quer ser feliz? Então a Bíblia fala como que você tem que andar quando você está saindo do mundo para o céu. Quando você não quer mais ficar no mundo e quer fixar o seu endereço no reino de Deus. A Bíblia fala, a pessoa que é assim, ela vai ser feliz. Por quê? Como é feliz o homem que não vai atrás da opinião das pessoas desligadas de Deus. O que você acha, fulano? Eu estou pensando em fazer assim, eu estou com um problema lá em casa. Não.
Irmão, se você quer ser uma pessoa feliz, se você quer fixar o seu endereço num lugar de repouso, não pegue a opinião de pessoas que não seguem esse ensino, que são desligadas de Deus. Tem gente que é desligada de Deus, irmão. Só tem nome de evangélico, de cristão, mas não é não. Não segue a orientação dessa pessoa, ela está desligada. Ela vai te dar opinião dela, porque essa pessoa está longe de Deus, não segue. Você quer ser feliz? Salmo 1, versículo 1 ensina: como é feliz o homem que não anda, que não vai atrás de opiniões das pessoas desligadas de Deus, que não fica à toa na companhia dos pecadores. Tem gente que... Como que pode um cidadão do céu andar com um cidadão do mundo? É estranho, né? Não segue. Não anda à toa. Não anda perdido na companhia dos pecadores. Nem participa de rodinhas que fazem pouco caso de Deus. Às vezes tem gente que faz até piada com o nome de Jesus e você está lá rindo, achando engraçado. Tem que não. O cidadão do céu ele é diferente. Diga glória a Deus. Ele não anda com isso. Ele não anda com essas pessoas. Pessoas que só fazem críticas. Eu estou fora. Então você que está mudando de endereço espiritual hoje, você não deve mais. Qual? 2 João 1,10. Se alguém vem ter convosco que não traz essa doutrina, não receba onde? Não receba em casa. Primeiro nós falamos, se você não é aquele alguém que persevera na palavra, Deus não é com você. Mas se persevera, Deus vai ser contigo. Se vier alguém com outro tipo de pensamento, para querer desviar você da casa de Deus, ele vem até com uma linguagem cristã, mas não pega não. Nesse meio tempo de transição que nós vamos fazer, sempre vai ter uma pessoa: estou tão acostumado naquele local lá que, vou ser sincero, eu não vou. Se afasta, porque essa pessoa daqui a pouco está no mundo e você está junto. Não receba em casa. Digo amém. Porque ela não traz a doutrina de Cristo. E o que mais? Volta lá, 10. Isso. Não receba, se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa. Que mais? Tem mais alguma coisa? Nem tampouco o quê? O saudeis. Saudar era dar atenção. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim, eu tava de social, eu fui até minha esposa. A minha esposa estava normal, ela estava composta, estava de calça, estava bem arrumada, estava decente. Não que ande decente, mas ela estava arrumada, só para você entender. Aí passou uma mulher com a Bíblia debaixo do braço, saindo até o pé, cabelão, sem maquiagem, doutrina da igreja dela. Ela passou e disse assim: Pai do Senhor, varão. Olhou para minha mulher. Aí minha mulher falou assim: Uai, não entendi não. Ela só cumprimentou você. Ela deu a paz para você, mas não deu a paz para mim. Olhou para mim de cima a baixo, me ignorou e passou. Aí minha esposa falou assim: por que tem gente assim? Eu falei: Cecília, porque tem gente que conhece uma palavra, ensinar ela é errado. Porque se ela não tiver com a mesma doutrina que ela tem na igreja dela, porque a pessoa ela acha que a pessoa é cristã pela roupa. Tem igreja que tem a doutrina, né? Que se a pessoa não tiver com saião, se a pessoa tiver com brinco, se a pessoa tiver com uma maquiagem, ela não vai para o céu. Por isso que muitas pessoas às vezes não saudam você. Nossa, a pessoa sabe que eu sou da igreja, ela dá a paz do Senhor para todo mundo. E se duvidar, quando ela te vê de saia, porque hoje às vezes a mulher vai lá, coloca um vestido, né, mais leve, né? Aí não coloca uma maquiagem, ela vai passar e fala: nossa, essa se converteu, a paz do Senhor, minha irmã. Quem já viu isso já? Por causa dessa palavra, você acredita? Porque alguém ensinou para ela o seguinte: se alguém
não traz a doutrina, ela acha que é a doutrina da igreja dela. A Bíblia fala que não deve saudar, por isso que ela não sauda. Aí eu estava explicando para minha mulher, muitos anos atrás. Aí, isso foi em 2004. Eu falei assim, não, porque ela tem a doutrina da igreja dela. E alguém deve ter ensinado para ela o seguinte, que se alguém não segue a doutrina da igreja dela, ela não pode te saudar com a paz do Senhor. Mas não é a doutrina da igreja dela, é a doutrina de quem? De Cristo. Diga amém. Quem entendeu essa parte? Talvez era uma dúvida de muita gente. Estou tirando agora. Aí teve um dia que essa mesma senhora encontrou a Cecília na igreja. Ela foi na minha igreja. Ela foi lá participar do culto. Aí eu falei assim, aí Cecília, a irmã está aí que não te deu a paz. Aí a gente estava orando. Ela chegou para a Cecília e falou assim, minha irmã, Deus tem um negócio para te falar. Parece que ela perseguia a Cecília, essa mulher. Não era só na rua não, na igreja também. Você vai ter um encontro com Deus. Acabou o culto, a Cecília falou assim, ô Valque, essa mulher de novo me perseguindo. Na rua ela não me deu a paz. Dentro da igreja Deus revelou para ela que eu vou ter um encontro com o Senhor. Aí, olha só como que é a coisa. Aí a Cecília foi lá e colocou um vestido bem tranquilo, não estava com maquiagem. Ela passou. Aí eu estava de social, a Cecília com vestido, até o, né? Ela falou assim, glória a Deus, aleluia. Pai do Senhor, varão. Pai do Senhor, varoa. Bem que a palavra se cumpriu. Ela falou, quem que é, varão? Eu falei, é minha esposa. Sua esposa ficou toda sem graça. Mas por quê? Alguém ensinou ela que para ela saudar com a paz, a pessoa tem que seguir a doutrina da onde? Da igreja dela. Mas não é culpa dela, foi de quem ensinou ela, né? Mas a Bíblia fala que não. Porque a Bíblia fala, nem tampouco saudeis. Por que não tem que saudar, dar atenção para essa pessoa que não anda, não carrega a doutrina de Cristo? Por que não tem que saudar? Saudar não é só dar a paz, é dar atenção. Por que não tem que dar atenção para esta pessoa? Porque quem o sauda tem parte nas suas más obras. Então quando alguém pregou isso para ela, dizendo, olha, não dê a saudação para uma pessoa que não tem a nossa doutrina, porque se você saudar, você carrega a mesma maldição daquela pessoa. Por isso que tem gente que quando passa, se não tem a mesma doutrina, diz, eu não posso saudar com a paz do Senhor, porque se tiver com pecado, o pecado passa para mim também. Mas esse versículo ele é sério. Porque se você sauda, se você para dar atenção a pessoas que não carregam a doutrina de quem? De Cristo. Você vive dando atenção, ouvindo. A maldição que está sobre essa pessoa, diz a palavra, passa também para a sua vida também. Você passa a ser participante da maldição que ele carrega. Isso é muito sério. Então a pessoa que está mudando de endereço espiritual, diz a palavra de Deus, tem que perseverar na palavra de Deus para que Deus seja com você. Você não deve receber na sua casa, no seu coração, quem não anda nessa doutrina, na palavra de Deus. Você não deve receber as opiniões dessa pessoa, porque ela é desligada do Senhor. Você também não deve nem saudar. Amém? Você não deve dar atenção, porque no momento que você passa a dar atenção às opiniões dessa pessoa, a maldição que está sobre ela, você também é participante. Quem entendeu essa palavra? Vamos aplaudir Jesus. Glória a Deus. Olha, por isso que eu te dei um estudo. Eu não fiquei preso ao estudo, mas leva para casa. Tem muita informação aí. Chega na sua casa, não deixa guardado dentro da Bíblia, dentro da bolsa não. Pega esse estudo, pega a sua Bíblia, faz uma oração e marca todos os versículos na sua Bíblia. Semana que vem, eu quero falar de coisas que você tem que deixar. Eu vou me aprofundar no assunto.
Tem gente que ainda tem muitas dúvidas. Quem tirou dúvidas hoje? Pois bem, a Bíblia tem muita informação, que às vezes as pessoas não têm as informações, todas elas. Mas eu vou ensinar você como mudar. Quais decisões que eu tenho que deixar. Provavelmente semana que vem eu vou falar sobre Abraão. Deus chegou para Abraão e disse: Abraão, sai da sua casa, do meio da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão cometeu um erro muito grave. Ele acabou carregando algo que Deus não mandou ele carregar. Ele ficou 13 anos com a venda nos olhos. Ele não conseguiu ver a terra da promessa. Aí eu vou explicar tudo para você, porque ele levou o sobrinho. Quem conhece essa palavra? A palavra Ló significa véu. É a mesma coisa da pessoa ter uma coisa diante dos olhos que ela não consegue enxergar direito. Talvez alguma coisa que você não deixou. A Bíblia fala, mas eu vou falar coisa séria para você aqui esse mês. Semana que vem eu vou falar aqui ainda, que nós estaremos aqui no último culto, que nós vamos celebrar de domingo aqui, no domingo. Mas a nossa transição, o primeiro culto vai ser dia 23. Se eu ver que ainda não está 100%, eu falo, irmão, nós vamos ficar mais um domingo aqui ainda. Amém? Se tiver faltando alguma coisa, eu sou meio chato. Se tiver faltando, não. Entrega a igreja certa para mim aqui. Amém? Amém? Bom, a Bíblia fala que a pessoa que não deixar pai, mãe, irmãos, por amor a Cristo. Forte isso, hein? A Bíblia fala que essa pessoa ainda não é de Deus. Tem gente que é muito apegada aos outros, né? Tem gente que às vezes até na igreja é muito apegada às pessoas. Você tem que ser apegado a Jesus. Há momentos que você vai ter que tomar decisões dolorosas. Tem que deixar a pessoa seguir o caminho dela, fazer o quê? É bíblico isso. Aquele que amar mais. Tem esse versículo aí, minha irmã? Mas eu acho que tem um 27 também. Coloca o 27 aí, ver se é. Então é o 25. Por isso que quando eu olhei, acho que não é essa versão não. Deve ser outra versão. A senhora pegou em Lucas. Acho que é outra versão. Deve ser Marcos, alguma coisa. Ou é Mateus, eu não sei. A Bíblia fala, aquele que ama mais. Volta um pouquinho, acho que a senhora está adiantada. Deve ser o 30. Se não for, é Marcos. Não, então é Marcos. É porque a gente já tem a gente já conhece a Bíblia, então alguns evangelhos mudam um pouquinho. Tem gente que ama demais as coisas, as pessoas. E eu acho que você vai ter dificuldade de ir para o céu. Tem gente que ama muito, mais do que a Deus. A Bíblia fala que você tem que amar o Senhor acima de todas as coisas. Você não pode colocar pessoas e coisas acima de Jesus. Senão você não vai herdar o reino dos céus, não. Tem muita gente que não vai, que ama demais. Enquanto a irmã está achando o versículo, vou pedir para o pessoal preparar a Santa Ceia já, por favor. Isso. Não acabei de pregar ainda não, estou pregando, hein? E a gente vai ter a palavra da ceia. De vez em quando eu dou um espacinho, a pessoa já vai fazer outra coisa. É isso que eu estou falando, estou pregando ainda. Agora ela achou. Coloca o 36, deixa eu ver. E assim os inimigos do homem serão seus familiares. Quem ama o pai... Se alguém estiver conversando, diga que não pode conversar, que o pastor ainda está falando. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim,
não é digno de mim. Olha como é forte isso. Que ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Tem gente que ama demais, acima de todas as coisas. Eu lembro de uma senhora que ia para a igreja domingo e a criança começava a chorar. Ué, mãe, eu quero ir para o McDonald's, eu quero ir para o McDonald's. Falei, filho, eu tô no culto, não quero ficar. Aí fazia os gostos do filho, pegava o filho e levava o McDonald's. Tinha dia que, quando chegava na porta da igreja, a criança começava a chorar e ela fazia todas as vontades da criança. Deixava de participar até do culto por causa da criança. Mas ela ainda morava onde? Em Nazaré. Ela não tinha deixado ainda os costumes, porque ela amava, colocava as pessoas acima de tudo. Essa criança ficou doente, muito doente, ficou internada no hospital. Aí ela não deixava de ficar na igreja, ela participava dos 3 cultos que tinha no dia. A criança morreu, partiu. E doeu no coração dela, por quê? Porque ela colocou o filho, ela amava mais o filho do que a Jesus. E ela não era digna de Jesus por causa disso. Olha como é séria a coisa. A criança morreu. Ela voltou para a igreja cheia de... até chateada com Deus, porque o Senhor deixou ir. Até que o pastor pregou. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Não é digno. Aí ele diz o versículo 38. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Tem gente que ainda não assumiu Jesus. Coloca outras coisas como mais importante. Quem entendeu a palavra, diga amém. Bom, domingo eu tenho mais coisa para falar. Hoje só foi o primeiro passo. Quem recebeu essa palavra hoje? Enquanto eu estiver falando sobre a ceia, faz uma oração séria. Fala, Jesus, o teu servo pregou hoje. Usou bastante o tempo do culto para falar sobre mudança de endereço espiritual. Senhor, eu não quero morar no mundo mais. Eu não quero ser do mundo, eu quero ser do Senhor. Perdoa os meus pecados. Essa oração é rápida, mas eu não posso fazer por você. É uma oração pessoal. Digo amém. Curve a cabeça, feche os seus olhos. Jesus, nós estamos neste momento aqui para participar do teu corpo e beber do teu sangue. Mas o Senhor disse, Pai, examinai o homem a si mesmo, para que depois ele possa participar, meu Pai, do corpo e do sangue. Nós não podemos participar sem antes fazer um exame. Será que eu sou do céu? Será que eu ainda sou um cidadão do mundo? Pai, esta pessoa está aqui fazendo a oração mais importante da vida dela, Jesus. O marido não pode fazer essa oração pela mulher, a mulher não pode fazer a oração pelo marido, nem a mãe pelo filho e o filho pelos pais. Não se pode fazer, Pai, que é uma coisa muito pessoal, Jesus. Porque esta pessoa tem que ser aquele que persevera na doutrina da tua palavra, Jesus. E essa pessoa está dizendo, Senhor, eu quero me tornar um cidadão do céu. E eu quero, Senhor, andar na tua presença. E essa pessoa está dizendo, Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, minhas falhas, as coisas que falei, as coisas que eu fiz, que eu pratiquei. Perdoa, Jesus. Perdoa esta pessoa, Senhor, que talvez anda dizendo que é do Senhor, mas não está perseverando, meu Pai, no caminho cristão. Está meio desviado, está fazendo coisas que não te agradam, Jesus. Mas hoje essa pessoa está tomando uma decisão de assumir Jesus, de assumir a tua palavra, de assumir, Jesus, o compromisso contigo. Oremos juntos, diga, Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados, minhas falhas, meus erros, minhas iniquidades, pecados que eu cometi de maneira consciente.
Eu sabia que era errado, mas eu fiz, Jesus. Mas não quero fazer mais. Perdoa, Jesus, os pecados que eu cometi de maneira inconsciente. Eu não tive intenção. Mas hoje eu aprendi muitas coisas que é errado. Agora que sei, não vou fazer, Senhor. Diga amém. Vamos aplaudir o Senhor? Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Pastor, quem pode participar da ceia? Quem é de Jesus. Não é quem é da Igreja da Graça, quem é de Jesus. Quem tomou a decisão de querer ir para o céu, diga amém. Tomou a decisão de andar com Jesus, então você deve participar. Você, meu irmão, minha irmã. Pastor, não estou apto. Eu sempre falo, você só pega o cálice. E por que eu posso tomar metade da ceia? Não, você não vai tomar metade da ceia. E em toda a Santa Ceia eu ajudo as pessoas a se libertar do mundo e do pecado. Quando você participa só do cálice, eu faço uma oração. Porque a Bíblia fala que o sangue de Cristo liberta de todo pecado. Porque eu também tenho que ajudar a pessoa. Não posso só falar para ela, não participa. Tá, mas eu não estou ajudando ela, só falando para ela não participar. Eu tenho que ajudar ela a se libertar. Tem gente que já pediu perdão pelo meu pecado 1000 vezes. Ela não está precisando de perdão, ela está precisando de libertação. Porque ela está presa ao pecado, ela precisa se libertar do pecado. Quem está entendendo? E a única coisa que liberta a pessoa do pecado é o sangue de Cristo. Então, quando você pegar só o cálice, não fica, ai, essa pessoa só vai ver que eu peguei só o cálice. Não, você está tomando uma decisão. Porque tem gente que vem aqui na igreja há anos, mas ela até hoje não se libertou do cigarro, você acredita? Ela já pediu, mas ela não consegue, porque ela precisa de uma libertação do pecado. Ela precisa se libertar. Quantas pessoas, eu fui lá e ministrei só o sangue de Jesus. Levanta o sangue. Pai, esta pessoa que só está participando do sangue, que ela venha a ser liberta do pecado. Ela não conseguiu fumar mais. Então não adianta só eu falar para a pessoa assim, não pode. Mas eu também não estou ajudando ela a se libertar do pecado que ela está presa. Quando você tomar só o sangue de Cristo, fala, Jesus, me liberta do fumo, me liberta do cigarro, da bebida, da jogatina, da prostituição, da pornografia. Pronto, acabou. Jesus vai começar a fazer a obra de Deus na sua vida. Digo amém? Glória a Deus. Bom, se você está apto, venha pegar, se não, só pega só o cálice. Pode vir. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Em faminto a Jesus vem cear. Ei, discípulos, a voltar, tem os peixes a apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar.
poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Em faminto a Jesus vencerá. Alguém faltou o pão? Alguém faltou o cálice? Levante o pão para o alto, que é o corpo de Jesus. Meu Pai, em nossas mãos está agora o teu corpo. Não é mais um pão, Jesus. Agora representa a vida do Senhor para nós. Meu Pai, quando essa pessoa comer desse pão, que ela receba a cura no seu corpo. Porque Jesus é o Deus que sara. Se você tiver alguma enfermidade no seu corpo, você vai receber a vida de Jesus. Pai, cura esta pessoa, meu Pai, na alma. Esta pessoa, meu Pai, que ainda está presa a Nazaré. Hoje ela tomou a decisão, Senhor, de mudar de reino, do reino das trevas para o reino de Deus. Pai, quando nós estamos no reino de Deus, nós temos lugar de repouso. Que esta pessoa, meu Pai, termine hoje toda opressão, toda angústia, traumas, pânico, ansiedade. Meu Deus, a alma dessa pessoa também vai ser recriada em Cristo. Pai, que o Senhor venha renovar o espírito. Que essa pessoa seja renovada aqui hoje, de corpo, alma e espírito. Oh, com o pão levantado ao alto, Senhor Jesus, na noite que o Senhor foi traído, o Senhor tomou o pão em suas mãos, repartiu, deu graças e disse: este é o meu corpo, que é partido por vós. Comei-o todos em memória de mim. Coma do corpo de Cristo em memória de Cristo. Mastigue bem, sem pressa. Aleluia, 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 aleluia. Isso vai se fortalecendo agora. Neste momento você recebe uma força espiritual agora. Uma força de Deus começa a tomar conta de você neste momento. Uma presença de Deus, meu irmão, começa a te envolver nesta hora. Neste momento você começa a ser participante do reino de Deus. Aleluia. O rabaxererebe canta lá machorre canta lá mamãe. De canta lá indoro sendere canta lá mamãe. Ramame corre canta lá machorre canta lá mamãe. Aleluia, aleluia, aleluia. Espírito Santo vai tomando conta desta igreja nesta hora. Espírito Santo vai tomando conta agora desta congregação neste momento. Oh Jesus, esta pessoa está provando, meu Pai, o que é ser um cidadão dos céus. Essa pessoa está provando o que é ser um filho de Deus. De igual modo, depois de haver ceado, tomou o cálice e, tendo dado graças, disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Bebei-o todas as vezes que tiverdes memória de mim. Beba do sangue de Cristo em memória de Cristo. Isso, vai adorando a Deus, levante. Isso, a glória de Deus está sendo derramada aqui no nosso meio. Adore a Deus, glorifique a Jesus. Estou caminhando e não penso em parar. O choro dura só até o sol raiar. Eu vou chegar. É a presença de Deus que vai te acompanhando, meu irmão, minha irmã. Eu já caminhei bastante, não dá pra voltar. Agora você vai viver chegando, o reino de Deus, adorar o Espírito Santo. Eu vou chegar lá.
Eu vou avançando e não penso em parar. O choro dura só até o sol raiar. Eu vou chegar lá. Eu já caminhei bastante, não dá pra voltar. Estou quase chegando, eu vou adorar. Eu vou chegar lá. Do caminho até aqui, e o Deus que me trouxe até aqui me fará prosseguir. Eu vou chegar lá. E a palavra que me manteve em pé, a palavra que me manteve em pé aqui, ali cessou minha fé. Eu vou chegar lá. Vamos aplaudir o Senhor? Vamos lá. Eu vou avançando e não penso em parar. O choro dura só até o sol raiar.